Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Stitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso online grátis. Hoje é o nosso 7º encontro, né? Primeiro tempo do 7º encontro. Estamos super lotados, né? Então a gente acabou de ter mais de 200 pessoas acessando ao mesmo tempo o site e nem a gente consegue entrar no site para configurar para a gente fazer a aula, né? Então, isso são obstáculos positivos, né? É muita gente, mas ao mesmo tempo prejudica. Então, a gente conseguiu colocar um link no Hangout, então algumas pessoas estão assistindo comigo aqui no Hangout agora, e assim que a aula terminar eu vou colocar para vocês também no YouTube, de volta lá no site direitinho. Vocês desculpem o transtorno, né? Mas a gente não estava preparado para lidar com esse volume de pessoas e tudo mais, né? Então vamos à aula logo, né? Vamos parar de complicação. Então, a gente veio vindo durante esse 1 mês e meio que a gente tem conversado, né? Preparando a nossa mente para um estudo de Vedanta. Preparando a nossa mente para enfrentar um conjunto de realidades, um conjunto de paradigmas, ideias e verdades a respeito de nós mesmos que talvez não seja tão fácil de encarar de uma hora para outra. E é por isso que um curso como esse curso de introdução, ele é muito relevante. Porque ele prepara a nossa mente para conseguir entrar dentro de um estudo mais profundo. Fala, Edgar, por que você está rindo, cara? Quase do mestre Yoda? Então tá bom. E ele prepara a nossa mente para fazer um aprofundamento no tema, né? E poder, vamos dizer assim, ter a capacidade de absorver, né, o que tem para ser dito para a gente. As coisas a serem ditas não são fáceis. Elas não são fáceis porque elas mexem com as nossas fantasias, né, com os nossos ideais e tudo mais. Muitos de vocês, após escutar 6 vezes pode ter 6 encontros como esse, né, agora a gente no nosso 7º encontro, vocês já devem estar com uma capacidade e uma flexibilidade mental muito maior para ouvir certas coisas, né, para poder falar sobre si mesmo. Então, o assunto hoje que a gente vai lidar é como funciona o estudo de Vedanta, né, e qual é a mensagem de Vedanta, o que tem para ser entendido quando você está estudando os Vedas e como que funciona esse processo de entendimento, né? Então, a ideia é a seguinte, tá? Os Vedas, eles são um corpo de conhecimento imenso. Eles não são apenas um conjunto de rituais para serem feitos, um conjunto de conceitos astrológicos, um conjunto de textos como os Upanishads, onde as pessoas simplesmente sentam e estudam. Tudo dentro dessa tradição tem tamanho infinito. Se você analisar quantas Upanishads tem, hoje sobraram, dizem que a gente tem 108, né? Tradicionalmente, a gente estuda umas 20, já é suficiente. Mas existem textos tradicionais que apontam a presença de 1008 Upanishads, né? E talvez até mais. Imagina, 1008 é mais do que uma vida de estudo. Se você olha a quantidade de posturas de yoga que existem para ser feitas, desenvolvidas e dominadas, você pode passar a sua vida inteira fazendo yoga. A quantidade de rituais, a vida inteira fazendo ritual. E os conhecimentos de astrologia, de Ayurveda, também não tem fim. Então, a gente tem uma tradição que ela é infinita para todos os lados. Em todos os aspectos que a gente encontra com ela, a gente tem uma profundidade enorme. Nessa tradição, né, a gente tem o que é chamado de Shruti Shiras. Shruti é aquilo que vem para a gente, para ser escutado, né? Aquilo que está sendo ensinado é chamado de Shruti.
e Shiras quer dizer cabeça. Então, Shruti e Shiras são a cabeça das escrituras, por assim dizer, né? A cabeça daquilo que está sendo ensinado, a cabeça do conhecimento. E cabeça aqui se refere àquilo que é principal, né? Quando a gente está estudando um assunto como, por exemplo, asanas, né? O significado de um mantra que a gente faz no início da aula não é 100% relevante. A inspiração que ele causa quando a gente está pronunciando o mantra, o nosso relaxamento, ele acaba sendo mais importante do que o significado em si. Não que o significado não seja importante, mas naquele momento o assunto não é relevante, o significado das palavras não são o que tem de importante ali para ser feito. Mas quando o assunto é a minha felicidade, quando o assunto é entender quem eu sou, o significado dos mantras vão ser mais importantes do que se você canta ele certo ou não. A simbologia por detrás de um ritual está mais importante do que se você bateu assim na cabeça, né? Quando você faz oração para Ganesha, você bate 8 vezes na cabeça. Aí tem gente que bate assim. Aí a pergunta, é para bater assim ou é para bater assim? Irrelevante. Do ponto de vista do estudo de Vedanta, é irrelevante. Então é como se as coisas dentro do caminho espiritual começassem a ter valores diferentes dependendo do momento onde você está estudando. Então, no início, todo o processo ritualístico e tudo mais, ele é muito importante. A disciplina. Então, você vai encontrar o seu professor, né? Imagina um professor de Kung Fu, você encontra ele. Poxa, um professor de Kung Fu, ele vai ser todo rígido, né? Você tem hora, você chega, se você não chegar, você vai fazer flexão e tudo mais. Mas na hora que você está lidando, que você já passa de um determinado nível dentro do seu estudo de artes marciais, naturalmente vai chegar uma hora que o seu lidar com o professor adquire um outro formato. Você vira um aluno antigo, ou talvez um outro professor, você conversa de igual para igual, você relaxa e você pode discutir coisas sem o peso dessa relação, dessa diferença de relação entre professor e aluno. Então, para que Vedanta funcione de forma adequada, é necessário que a nossa mente quebre a fantasia de que o professor ou o mestre é um ser que veio de outro planeta, iluminado, superior, que está aqui ensinando para mim e só ele conseguiria fazer o que ele faz, né? Então, essa posição é necessária quando a gente está lidando com algo que seja inspirador. Então, tem um Swami, aí a gente vai lá falar com ele, ele vai então dar uma bênção para a gente. A gente precisa estar até distante dele para esse papel funcionar bem. Então a gente chega com uma atitude de muita reverência e aí faz uma saudação aos seus pés e fala, por favor, me dê suas bênçãos para que eu possa seguir minha vida espiritual. Aí ele fala, e ok, faz sentido. Agora você não pode adquirir essa atitude, por exemplo, se você estiver dentro do ashram e alguém estiver te ensinando a cozinhar. Porque a cozinha requer um outro tipo de atitude, um outro tipo de movimento mental, até para que o conhecimento ocorra. Se a pessoa fala, passa o sal, aí você fala, reverendíssimo, estou trazendo sal para você, aqui está o sal, muito obrigado por pedir para eu levar o sal. Isso não tem como o conhecimento ocorrer. Então, eu preciso, pegar a minha mente, que está botando o professor num pedestal, e trazer os dois, do ponto de vista cognitivo, no mesmo nível. Ou seja, eu tenho que estar conversando com uma pessoa sóbria, e não com uma pessoa que parece que está em outra dimensão, e fala devagar. Porque, imagina, a gente vai conversar com o professor, aí ele diz assim, a resposta está sempre dentro de você. Ok. Você não consegue dialogar com isso. Entende? Quem que vai falar? Isso fala tudo bem, dentro de mim aonde? Procure. Procure que você a encontrará. Tipo, não faz sentido nenhuma frase se for falado devagar, mas rápido passa. Entende? Devagar não. Ou melhor, rápido, devagar passa. Rápido não. Por quê? Porque quando a mente está pensando, ela está realizando um processo cognitivo, ela precisa da velocidade normal de funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é, no momento que eu estou estudando Vedanta, eu preciso que o meu professor seja uma pessoa tangível.
até para que eu possa acreditar que é um caminho que pode ser traçado por mim. Sabe, não por uma pessoa abençoada que caiu do céu e que só ela pode realizar essa tarefa muito difícil, né? Porque ela largou tudo e foi para a Índia. Porque ele nasceu com uma aptidão para línguas. Ou ele desde pequeno era uma pessoa abençoada. Isso não vai servir para ser um professor de Vedanta. Porque Vedanta está tratando de um tema dentro de todo esse corpo de conhecimento dos Vedas que é puramente cognitivo, é algo para ser entendido por você. Então eu preciso de uma pessoa onde eu possa dizer, olha, ele é uma pessoa como eu, ele só fez um caminho um pouco maior, né? Ele só está um pouco na frente nessa jornada. Ele vai poder me orientar a passar pelos mesmos obstáculos, porque ele tem uma cabeça parecida com a minha, ele tem mais ou menos a mesma... A gente tem afinidades, né? Então, esse é o primeiro momento, a criação dessa relação professor-aluno de uma maneira saudável, né? Ou seja, onde eu e o professor somos pessoas normais, com necessidades normais, e a gente vai estar conversando, então, de igual para igual, do ponto de vista humano, né? Óbvio que do ponto de vista de conhecimento, você tem que ver o seu professor como alguém que detém um conhecimento, porque senão também não tem motivo de estudar. De vez em quando eu recebo uns e-mails assim, eu comecei minha busca espiritual há 20 anos atrás e terminei no ano passado, gostei muito do seu vídeo. Eu falo, ok, ótimo, siga em frente, Deus lhe abençoe, porque se você já terminou a sua busca espiritual, então até o vídeo é inútil. Né? Ou tá bom, você vai se divertir de uma outra maneira, vai ter uma outra perspectiva. Agora o propósito é que a gente estude, né? Então se o propósito é estudar, no mínimo eu tenho que reconhecer a minha ignorância e reconhecer no outro algo que ele tem a me oferecer, né? Então eu, como ser humano, eu me coloco de igual para igual, e como aluno eu me coloco alguém disposto a aprender. E qual que é a atitude de uma pessoa disposta a aprender? Ela faz tudo pelo professor. Ela busca água, ela esquenta a água da banheira para ele tomar banho quente de manhã. Ele só chama por Swami Ji, né? Então, como é que se diz? Swami Ji, professor Ji, Swami... Não, isso aí não é relação professor-aluno, entende? Isso é uma relação de treinamento de submissão que é necessário para alguns tipos de processos mentais. Então, por exemplo, você está no exército. Você não pode chamar o tenente pelo nome, você só chama ele de tenente. Ele pode te chamar pelo nome, você não. Porque está querendo se criar ali um determinado tipo de mentalidade. Agora, quando eu estou lidando com um professor, eu posso até ter uma atitude de respeito, professor, mestre, chama do que quiser, está tudo bem, o professor não se importa. A atitude de aluno não está aí, em se tornar um devoto da pessoa e ficar seguindo, onde ela for eu vou, não. A atitude de aluno significa ser um bom aluno. Um professor de Vedanta, ele fica mais feliz com uma pessoa que faz o dever de casa, que chega na hora para a aula, que assume seus compromissos como aluno, seja eles quais forem, e segue aqueles compromissos do início ao fim, ele fica muito feliz. Agora, aquela outra pessoa que quer ganhar uma amizade especial e que quer estar ali, que quer toda hora encontrar e vamos fazer uma entrevista porque eu quero conversar com você, tudo bem, vamos conversar. Mas na expectativa de que o mantra secreto seja dado, ou que o ensinamento, isso não vai funcionar. Entende? Porque Vedanta é um caminho onde eu estou tentando largar essa coisa de eu ser especial. E até assim seria injusto o professor contar para mim alguma coisa em segredo, né, que ele não contaria para as outras pessoas. Não faz sentido. Né? A parte principal que um professor tem a oferecer é exatamente o conhecimento. E o conhecimento vai ocorrer dentro do ambiente de sala de aula e dentro de um conjunto de regras onde todas as pessoas são iguais umas com as outras. Né? Então, essa atitude de aluno não é uma atitude de serviço, de serviçal que está ali atrás, onde a gente imaginaria talvez numa fantasia de espiritualidade. Né? Não, é uma atitude de uma pessoa séria querendo estudar. Imagina o que é um aluno sério de doutorado. Ele fica atrás do orientador, meu orientador, poxa, você é um cara muito legal, você está aqui, deixa eu carregar sua mala. Ela não vai fazer isso, né? Se a pessoa for normal. Ela não vai fazer isso, ela vai fazer o quê? Ela vai chegar com a pessoa, vai mostrar o seu interesse, vai trabalhar, ela vai impressionar com o seu trabalho, com o seu estudo, e não criando uma outra relação, outro tipo de relação. Né? Ok. Então, eu tenho
a posição do professor fora do pedestal, eu tenho a minha seriedade e a minha disposição em estudar. Né? O que mais falta para que esse conhecimento ocorra? O que falta agora é o que eles chamam de Shruti Matas Tarka. É um termo técnico. Significa o seguinte: eu uso a minha lógica a favor do meu entendimento. Observa. Eu penso, mas o meu pensamento a respeito do que eu estou estudando é para produzir conhecimento. Isso é uma coisa muito importante de entender, porque eu tenho como estabelecer um processo de pensar por detrás do que está sendo estudado, onde eu me torno, por exemplo, um filósofo. Muito interessante isso que o professor está dizendo. Me lembra realmente Platão e Sócrates. Quando eles estavam conversando, eles falavam a mesma coisa. Falavam que o ser humano realmente é muito ignorante, né? E que está buscando uma verdade que, na verdade, é ele mesmo. Realmente, ei, peraí, cara. A gente não está falando do que Platão... Não está defendendo um ponto de vista filosófico. O texto tem 5.000 anos, 8.000 anos, ok. Mas ele está falando sobre você. É como se alguém estivesse falando para você, olha, você tem uma ignorância e por causa disso você está correndo atrás do próprio rabo. A minha atitude ao lidar com essa informação não é uma atitude de uma análise acadêmica, onde eu vou ficar analisando o que as pessoas estão dizendo e comparando. Não. Eu vou analisar agora à luz da minha própria realidade, da minha própria experiência. O que aquilo faz sentido no meu coração. Não interessa de onde veio o conhecimento mais. Essa parte a gente largou nas primeiras aulas, né? Tipo, quem falou isso foi Shankara. Não. Quem falou isso foi Krishna. Esse conhecimento está em tal Upanishad. Mas eu não sei se os Vedas realmente vieram do Vale do Indo ou de Atlântida. Sei lá, qualquer... Faz diferença? Não faz diferença. Se chegar até mim e for verdadeiro, eu vou aceitar. Se chegar até mim e for falso, eu não estou nem aí de onde veio, quem falou, não importa, pode ter sido o Papa. Né? Eu vou descartar e vou falar, não está certo, não me interessa. Então, né, é um momento onde a minha mente tem que jogar a favor do conhecimento e não me manter distante do conhecimento fazendo, por exemplo, uma análise acadêmica. Uma outra possibilidade na hora da gente estar estudando, que também é um obstáculo, é a gente começa a estudar e a mente começa a usar o que é chamado da lógica burra. Vocês já viram falar desse termo, lógica burra? Não. Lógica burra é o seguinte, a lógica é um burro. Ela carrega o que você colocar em cima dela. Né? Então, por exemplo, assim, você já viu, Buda cobrou pelos seus ensinamentos? Quando ele ensinou? Não cobrou. Você está cobrando pelas aulas. Portanto, esse ensinamento não é válido. Ei, calma aí. Buda era um rei. Ele era multimilionário. Ele tinha tudo. Era tipo se o Bill Gates aí, né, sai da cova e resolve ensinar Vedanta. Ele não precisa cobrar nada. Ele tem comida em todo lugar. Não tem nada a ver. Né? Essa lógica não se aplica. Não. Um conhecimento tem que ser acessível para todo mundo, e se ele é acessível para todo mundo, ele tem que ser de graça. Né? E, portanto, esse conhecimento não é válido. Essa conclusão é uma lógica burra. Por que é uma lógica burra? Porque não tem sentido nenhum o que está sendo dito. Mas, logicamente, eu provo qualquer coisa. Eu uso a minha mente para provar exatamente aquilo que eu estou tentando defender. Qual é a minha tese que está ali no meu coração. E eu posso dizer, por exemplo, que não, com certeza esse conhecimento é falso. Por que esse conhecimento é falso? Porque se fosse verdadeiro e fosse bom, todo mundo saberia. Está 8.000 anos na Terra. Imagina, se dizem que está 8.000 anos. Então, está 8.000 anos. Se a coisa é verdadeira e mostra a pessoa a felicidade dela, então todo mundo teria que saber. Isso é tudo mentira. Mais uma lógica burra. Não é porque está 8.000 anos na Terra que todo mundo tem que saber. Tem tanta coisa rodando por aí que ninguém sabe. Né? Dizem que até os ETs já estão presentes entre nós. Aí, né? Tem um monte de vertente no YouTube e não está ninguém sabendo. Por que deveria saber algo que exige uma qualificação emocional e maturidade tão grande, né? Que você não consegue nem contar para outra pessoa se ela não estiver preparada para escutar? Como que um conhecimento dessa forma pode se disseminar e se tornar viral?
Né? Viral vai ter que ser outro tipo de vídeo de Facebook, lá de YouTube, não vai ser Vedanta com certeza. Né? Com certeza. A gente conseguiu lotar essa turma do curso online grátis é realmente uma bênção de Ishvara, porque eu não tinha a mínima expectativa, eu achei que ia ter 15 pessoas, né? Hoje a gente já está quase com 500, entende? Tipo, então é uma outra perspectiva, sabe-se lá o que cada um está entendendo. Eu estou fazendo o meu melhor, acredito que vocês também. Assim a gente vai indo, né? Falta ainda mais uma aula, bola para frente, né? Enfim, então eu preciso que a minha mente, né, jogue a meu favor. Ela não fique estabelecendo lógicas burras, ela não me distancie do conhecimento. Eu quero que a mente entre dentro do assunto, se apaixone pelo assunto e tente entender o assunto em toda a sua profundidade. É isso que eu gostaria. Como uma pessoa que gosta de qualquer tema, a pessoa gosta de matemática, ela vai na aula, ela escuta o que o professor está dizendo, aí ela abre o livro em casa, dá uma lida, lê as anotações, aí ela fica pensando sobre o assunto, aí ela fala se isso, então aquilo, mas tudo dentro de um campo que visa um entendimento e um crescimento. E não simplesmente pensar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Então a pessoa diz assim, como é que se diz? O ser humano é como se fosse uma árvore. É como se fosse uma árvore. Existe um exemplo que é assim, não é o ser humano. A criação é como se fosse uma árvore, que as raízes estão no céu. Ah, não. Não é impossível. Como que é ter uma árvore com a raiz no céu? Cara, mas isso é uma metáfora. É uma metáfora, é uma simbologia. Você tem que ver o que está sendo dito. Né? Urdhvamulam adashakam. As raízes estão para cima. Urdhvamulam adashakam. E os galhos estão para baixo. Ah, então a árvore está de ponta cabeça. Tá bom, sei. Pô, isso aí é tudo balela. Isso é história para criança. Inclusive, vários pesquisadores ocidentais, quando chegaram na Índia pela primeira vez, disseram que todas essas Upanishads, não sei o que e tudo, era história, era conto para criança, porque a análise literal de qualquer frase, de qualquer ensinamento, não vai levar a lugar nenhum. Né? Ela é muito limitada. Então, eu preciso de uma mente que queira fazer ali aquela interpretação de texto difícil, queira entender o que está sendo dito e tenha a capacidade de confiar na outra pessoa, de que ela tem algo para me ensinar. Se eu consigo ver que outra pessoa tem algo a me passar, eu tenho essa confiança, eu sinto dentro de mim que existe ali uma verdade e minha mente não me boicota, Vedanta vai muito rápido. Né? Aí é só uma questão de tempo. Né? 2, 3 aulas, você começa a enxergar uma outra visão sobre si mesmo. E essa é a experiência das pessoas, né, à medida que elas estudam. Né? Então, nesse primeiro tempo de aula, a gente... não, falta tempo ainda. A gente começou mais tarde. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos continuando devagar. Eu falei rápido porque eu achei que não ia dar tempo de falar tudo, mas agora eu já falei tudo e ainda sobrou 5 minutos. Então vamos continuar mais devagar. E a primeira parte desse estudo requer então a minha preparação como um estudante, uma mente voltada para uma capacidade de raciocínio, né? E agora a terceira parte. Um coração pronto para se abrir. Um coração pronto para lidar com as outras pessoas e consigo mesmo de igual para igual. E é esse coração aberto, né, é o que é gerado por uma vida de yoga. E que é muito mal entendido pelas pessoas. Né, porque a gente às vezes escuta a palavra yoga e acredita que yoga seja um conjunto de posturas físicas, né? Mas, na verdade, yoga, dentro da tradição védica, é o nome de todo um estilo de vida que, às vezes, as pessoas nem fazem asanas nenhum. Né? Mas é um estilo de vida que leva uma pessoa a abrir o seu coração. E o que contempla esse estilo de vida? Né? Esse estilo de vida não tem uma regra. Você deve ser assim, você deve ser assado, você não entra de sapato dentro de casa, você não faz isso ou faz aquilo.
As regras, nesse ponto, não são mais necessárias, né? Esse estilo de vida requer que eu seja autêntico. Requer que eu seja capaz de entrar em contato com o que tem de mais puro e precioso dentro de mim. Essa verdade dentro de mim, uma verdade ao lidar com o mundo e com as pessoas, que foi afastada devido aos meus relacionamentos sociais, os meus doutrinamentos. Então, eu aprendi que eu não podia ser eu simplesmente para ser aceito pelo mundo. Que eu tenho que colocar uma máscara, que eu tenho que ser uma pessoa perfeita, que eu não posso errar, né? E que se eu disser aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente acredito, as outras pessoas não vão gostar de mim. De diversas maneiras, essas mensagens elas são introjetadas para a gente. E na hora que a gente se relaciona com as pessoas, tudo é muito pesado. Tudo é muito pesado, porque, imagina, você vai conversar com uma pessoa que acha, né, você fala assim, eu sou um grande pianista, porque ela gosta de piano, então você fala, eu sou um grande pianista, né? Mozart, essas coisas são muito fáceis, eu estou num outro estágio agora, né, eu toco uma coisa mais livre, uma coisa orgânica, não é mais contemporânea e tal. Bom, coisas de vida de música. Aí a outra pessoa fica encantada, assim, nossa, quanto, sabe, como essa pessoa esbanja conhecimento, como ela fala, você vê a segurança dela e tudo mais, ok? Aí tá, você vai num restaurante, tem um piano, aí ela fala, toca pra mim, vai lá, toca uma coisa pra gente, aí chama a garçonete, pode usar o piano, meu Deus, a tensão começa. Aí você tem que ir ao banheiro, fala, não, não tô me sentindo bem hoje não vai dar pra tocar, sabe, não vai dar. Não tem condição. Aí, ok, dessa eu escapei. Agora eu já sei que naquele restaurante eu não posso ir, né? Então, quando eu convivo com aquela pessoa e ela fala, onde vamos jantar? Toda vez que ela perguntar, vai vir aquele nome daquele restaurante na minha cabeça e vai dizer, ali eu não posso ir, entende? E também, quando tiver uma outra pessoa que toca piano, eu também não posso encontrar, porque quando ela conversar comigo vai ficar claro que eu não toco nada, entende? E aí eu começo a montar uma estrutura de vida baseado em uma coisa que eu não sou, que mapeia um universo em volta de mim, um universo de situações e de pessoas que faz com que minha vida seja, na verdade, uma grande prisão. Porque se a gente deu um exemplo, né, de ser pianista, quantas coisas a gente não guarda dentro da gente com a ideia de mostrar uma perfeição para outra pessoa? As nossas opiniões, os nossos desejos, a nossa falta de saco de fazer as coisas, não estou afim de fazer, não posso. Não estou afim, se eu disser, a pessoa vai ficar chateada comigo. Então eu vou falar, olha, não posso ir na sua festa de aniversário. Eu não posso, porque eu já tinha um outro compromisso. Entende? Que compromisso? Compromisso nem existe, mas se diz que não pode. Né? Porque se não tiver um compromisso, eu não posso dizer que eu não estou afim de ir. Né? É deselegante. E aí o que acontece? Eu monto uma estrutura e vivo um personagem que não sou eu. E necessariamente eu não tenho como estar em paz. Porque como que eu posso relaxar? Em que momento? Nem sozinho eu consigo. Quando eu sentar sozinho na minha cama e fechar o olho, eu vou estar ansioso, culpado, com vergonha de mim mesmo e de tudo mais. Por tudo que eu fiz no meu dia, por todas as pessoas que eu encontrei, por como eu me portei, por que falaram comigo, por aquilo que eu não respondi. Né? Não pensa que é só no positivo. Quando a gente é passivo, é um outro problema. A pessoa pisa no pé, você segura. Aí, por que você não grita? Ai, não quero machucar o outro. Ih, cara, o cara tá pisando no seu pé, rapaz. Grita! Não posso gritar. Que isso, cara? Né? Isso não é algo saudável de se viver. Né? Essa pessoa vai desenvolver outros problemas dentro dela. E depois, você sabe como que ela vai transmitir essa mensagem? Nos piores momentos. Quando aquela outra pessoa estiver fragilizada, ela vai falar, bonito o seu cabelo, hein? O cabelo tá horrível. Voltou do barbeiro, o cabelo tá troncho. Aí a outra vai falar, agora é a hora de dar a vingança. Quando ela pisou no meu pé. Né? Bonito o seu cabelo, hein? Aí ela fica tipo, pois é, pelo menos foi barato. E fica aquela situação onde as duas pessoas vivem piadas constantemente. Entende? Ou seja, é um conjunto, né, de posicionamentos que a gente faz no mundo que faz com que a gente não entre em contato com nós mesmos, com essa pureza dentro da gente, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos,
das nossas necessidades. Então, a vida de yoga é um processo de acabar com essa negação. Essa negação que eu causei dentro de mim e que eu vivo em torno de mim. E as próprias asanas, as meditações, os pranayamas e tudo mais, eles são apenas métodos. Métodos para fazer a pessoa se soltar, para fazer ela se liberar, para fazer ela ser capaz de ser quem ela é mesmo, do ponto de vista relativo, social, né? Isso é um grande desafio, não é uma coisa trivial a ser feita, né? E por isso que a vida de yoga, ela meio que, quando começa a funcionar e a gente começa a entender, ela, como um anticorpo, né, ela passa por todas as camadas da nossa vida. O que a gente puder fazer para ser uma pessoa mais real e mais sensível, a gente faz, né? Então, esse conjunto é o que é chamado do yogi, a preparação de um yogi necessário para ele estudar Shrutishiras, a cabeça das escrituras, né? Tudo aquilo que vai de encontro com esse movimento interno de se curar, eu coloco de lado, né? Então, enfim, esse é o assunto desse primeiro tempo de aula, né? Eu vou fazer agora um pequeno intervalo, vou ficar aqui, quem quiser conversar um pouco comigo, tirar alguma dúvida, e daqui a 5 minutinhos eu começo o segundo tempo. Om Shanti Shanti Shanti.